Oi pessoal, o vídeo hoje vai ser sobre expressão corporal e ele vai finalizar a série de vídeos que eu tenho feito com dicas de como falar melhor em público, tá? Eu tinha falado pra vocês que eu ia dividir em expressão oral e expressão corporal. Então, o vídeo de hoje está finalizando essa série e os próximos vão ser sobre outros assuntos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Expressão corporal, gente, eu separei 4 tópicos que eu acho que são os mais importantes pra gente trabalhar nesse caso, tá? Quais são eles? Postura, gestos, olhar e vestimenta, tá? Foram esses 4 tópicos que eu separei. Primeiro, gente, postura. Por mais óbvio que pareça, gente, a nossa postura, a nossa coluna, ela tem que estar ereta, postura reta, tá? Nada de ficar empinado demais ou então corcunda demais. Deixar os nossos joelhos semiflexionados para evitar lesões na lombar, na cervical, tá? Joelhos semiflexionados, coluna ereta e o principal que eu vou falar agora, queixo paralelo ao solo, gente. Nada de falar com queixo para cima ou com queixo para baixo. O queixo tem que estar paralelo ao solo, formando um ângulo de 90 graus. Por que isso? Porque vai auxiliar na projeção vocal, que foi um assunto que a gente já falou nos outros vídeos. Então, o seu queixo paralelo vai projetar melhor a sua voz. Se você fala assim, a voz não fica tão boa. Se você fala para baixo, vai para baixo, também não vai ficar bom. Então, queixo sempre paralelo ao solo, tá, gente? Com relação à postura, é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. Joelhos semiflexionados, coluna ereta e queixo paralelo ao solo. Com relação a gestos, gente, eu acho que por mais que a gente possa ensinar gestos, eu acho que não fica natural. E o nosso objetivo é deixar o mais natural possível, né? Então, a gente até pode ensinar os gestos adequados, mas eu acho que não é de cada um, né? Eu acho legal a gente usar as características de cada um a favor, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar pra vocês os gestos que a gente deve evitar. Nada de ficar coçando o nariz, coçando a orelha, coçando a cabeça. Não coça nada, gente, sério. Não fica mexendo no seu rosto com frequência. Outra coisa, toda hora ficar acertando o óculos, toda hora passar a mão no cabelo pra ajeitar o cabelo. E todos esses pequenos gestos que parecem inofensivos acabam distraindo o público, então não façam isso com frequência, tá? Óbvio, por exemplo, você tem vontade de espirrar, você vai botar a mão no nariz, você vai se distrair por um instante, isso é normal. Mas no modo geral, evitar isso. Homens, não mexer na gravata toda hora. Não é legal mexer na gravata o tempo inteiro, porque passa um certo desconforto, você não tá à vontade naquela situação. Não fazer gestos muito exagerados com as mãos, porque por mais que as nossas mãos ajudem a gente, porque a mão, eu acho que os gestos de um modo geral, eles ajudam, complementam a nossa mensagem, complementam o que a gente está passando, né? Só que não pode chamar mais atenção do que a mensagem que a gente está passando. Então tem que tomar muito cuidado com mãos e braços, gente. Nada de fazer gestos muito escandalosos acima da cabeça, na frente do rosto. Não façam isso. Claro que você tem que gesticular, mas tem que gesticular de maneira moderada, né? Nada de ficar com a mão presa num lugar só também. Tem gente que coloca a mão no bolso e não tira mais a mão do bolso. Fica o tempo inteiro andando de um lado pro outro com a mão no bolso. Também não é bom. Mão na cintura o tempo inteiro também, não se mexe. A mão fica parada na cintura também não é recomendado, tá, gente? Vocês podem se movimentar, não precisa ficar parado o tempo inteiro de uma posição só. Braços cruzados, gente. Braços cruzados passam uma mensagem péssima, por mais que às vezes pareça ser o mais confortável a fazer, né? Você não sabe o que fazer com o braço, cruza, né? Mas não, porque passa uma mensagem de que você é pouco sociável, de que você está desinteressado com o assunto que você está falando, desinteressado com relação à reação do seu público. Então nada de braços cruzados, gente. Uma coisa que é importante, se debruçar sobre mesas e cadeiras, gente. Eu sei que isso parece inofensivo, mas você ficar lá, todo largadão numa mesa, debruçado na cadeira, primeiro, vai prejudicar a sua postura e, consequentemente, a projeção da sua voz, tá? Pode gerar dores também, se você tiver uma postura que não seja muito adequada, aquilo pode te gerar um desconforto na coluna. Não passa uma mensagem de seriedade, que é o que vocês querem passar num caso desses, né? Então, procurar ficar em pé, na posição que eu falei do início, tá? Com a coluna ereta, não debruçado sobre nada, encostado, nada disso, tá, gente? Distribuam bem o peso na perna de vocês e fiquem em pé, ok? Então, foi isso que eu quis fazer com vocês. Eu quis dizer gestos que vocês precisam evitar, tá? O olhar diz tudo, né? O olhar é muito importante. Então o olhar, gente, ele não pode ser fixo num ponto só e também não pode ser vago, sabe? Olhando pro além. Também não é legal, tá? Então o que a gente tem que fazer? O nosso olhar, ele tem que ser um olhar
alternado. Por exemplo, se você está apresentando alguma coisa alguns slides, num projetor, o que você pode fazer? Você pode alternar o seu olhar entre a plateia e o que você está apresentando. Então você fala com a plateia, mostra, ó, alternou o olhar, depois voltou para a plateia, olhou para algumas pessoas, olhou de novo para lá, entendeu? É aquela coisa, alternando o olhar, gente, sem ficar, assim não fica artificial, a plateia se sente acolhida também. Porque, por exemplo, eu já vi gente se apresentando em público, focando num ponto no final da sala e falando assim o tempo inteiro, sem olhar pra ninguém. Tá na cara que você tá super nervoso, que você não tá à vontade com a situação, que você tá olhando pra um ponto fixo e não tá olhando pra ninguém. Então pega super mal fazer isso, tá? E o oposto também não é válido, aquele olhar vago, que você olha pro além, você olha para aquela pessoa e você não tá nem olhando para a pessoa direito, você tá pensando em outra coisa. Esse olhar gera um descaso, né? Também não é interessante fazer isso, parece que você não tá nem um pouco interessado com a reação das pessoas, se as pessoas estão gostando ou não, você passa essa ideia de que você não tá se importando. Então, é isso, gente. Olhar focado num ponto só e olhar vago não são fatores positivos. O que a gente tem que fazer é alternar o olhar. E o olhar tem que ser ativo. O que é um olhar ativo, gente? Foi o que eu falei agora. É você olhar prestando atenção no que você está olhando, tá? Não é você olhar para um ponto e tá pensando em outra coisa, não tá nem olhando realmente aquilo. É você olhar ativamente a reação daquela pessoa, daquela outra pessoa, olhar, ler o que você escreveu ali, lembrar, enfim, te ajudar de alguma maneira, olhar de volta, ver que aquela pessoa ali atrás tá com uma pergunta, enfim. Você está ativo, você está ligado no que você está fazendo, tá? O olhar é muito importante, ele pode ser totalmente acolhedor, mas pode também passar uma mensagem péssima de que você não está se importando nem um pouco com as pessoas, tá? Então, ó, postura, gestos e olhar. Eu vou finalizar, gente, falando sobre os vestimentos. De um modo geral, né, homens e mulheres, o que a gente tem que evitar são roupas muito chamativas, de cores muito fortes, ou então assim, xadrez, camisa listrada, colorida demais, evitar isso. Tentar sempre usar roupas mais sóbrias, com cores mais escuras, tá? Com menos informação possível. Como eu disse, a nossa mensagem é o principal, né? Então, assim, não é pra chamar atenção com gestos ou com uma roupa muito escandalosa, tá? Mulheres, tomar cuidado com renda, transparências, roupas curtas, tá? Nada que for esvoaçante ou transparente é bem-vindo nesses casos, tá? Maquiagem, bijuteria, sempre discretas, tá? Nada muito grande, nenhum batom muito chamativo. Homens também, preferencialmente ternos mais escuros, gravatas escuras também, não usar gravatas coloridas, chamativas demais, tá? Meias também, homens. Lembre-se que meias elas são a continuidade da calça, tá? As meias, eu sei que tem gente que adora usar meia super colorida, né? E que gosta e tal, mas nesses casos mais formais, evita, coloca uma meia da cor da calça, porque pensa que ela é uma continuidade da calça, tá? Nesses casos ela não tem que ser um acessório a mais. Tudo isso que eu falei antes, se você estiver usando uma roupa desconfortável, vai atrapalhar. O seu gesto, você vai ficar toda hora se ajeitando a roupa, ajeitando o sutiã que tá aparecendo, vai ficar toda hora se ajeitando, se você não tiver com uma roupa confortável. Então o principal disso tudo é estar usando roupas confortáveis, tá, gente? Então eu acho que era tudo isso que eu tinha pra dizer, pouca coisa, né? Postura, gestos, olhar e vestimento, tá, gente? Eu sei que foi bastante informação, mas eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Os próximos vídeos serão sobre outros assuntos também relativos à área de voz. Eu espero que vocês gostem. E se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal, tá bom? Tchau, gente. Obrigada!